Gente, vamos ao que me interessa, que é o que nos interessa. O título dessa matéria ainda é um dos últimos títulos do segundo bimestre. Essa que é a verdade. Essa matéria, então, ela estava a título de recuperação para vocês. Eu poderia fazer diferente. Eu poderia pular essa matéria e já começar a matéria do terceiro bimestre. Poderia. Por que eu não faço isso? Porque essa matéria é importante. Porque essa matéria é fundamental. Porque entender esse assunto não é só para você fazer prova. É para você crescer enquanto cidadão, para você olhar para a sua realidade de outra maneira. Meus queridos, o título dessa matéria, só o título, só a análise do título da matéria, já daria 2 aulas. Da Casa Grande ao mito da democracia racial. Essa pequena frase, ela já traz um monte de significado. Quando eu falo para vocês da Casa Grande, pensem em termos de história do Brasil. O que é a Casa Grande, senhores? Alguém pode dizer o que é a Casa Grande? Hã? Tem a ver. Alguém pode refinar mais? Ela pode ter a ver com ricos. Casa Grande, meus amigos, se você entender o que é a Casa Grande, a gente vai ter que voltar do Brasil colônia, na época dos engenhos. O que era o engenho? Era a estrutura onde era plantada a cana-de-açúcar e era processada. O que era o engenho? Era a plantação da cana-de-açúcar, era o lugar onde ficavam as moendas, as máquinas, não é isso? Era o lugar onde ficava a capela, o lugar onde ficava a senzala e o lugar onde ficava a casa dos senhores. Qual era o nome da casa dos senhores? A Casa Grande. A Casa Grande, meus amigos, é o nome que remete ao espaço de poder. No Brasil colônia, a Casa Grande era a casa do senhor de engenho, era a casa do dono do escravizado. Vocês sabem que tinha 2 tipos de escravizado: aqueles que trabalhavam lá fora e aqueles que trabalhavam nos serviços domésticos. Normalmente, esses que trabalhavam no serviço doméstico, passando, cozinhando, trabalhavam dentro da Casa Grande, normalmente mulheres. Era difícil você ter um preto, um homem, trabalhando dentro da Casa Grande, só para manutenção. Mas o trabalho doméstico, na lida doméstica, normalmente era uma escravizada que trabalhava na Casa Grande. E aí, tradicionalmente, o que a gente fala? 2 mundos diferentes. Quais são os 2 mundos diferentes? A Casa Grande e a senzala. Deu para entender? Alguma dúvida? E a gente vai falar sobre esse nome daqui a pouco. Da Casa Grande ao mito. Falar a palavra mito no Brasil hoje em dia é uma coisa bem complicada. Mas vamos esquecer a questão pessoal. Vamos pegar a língua portuguesa. O que quer dizer, meus amigos, a palavra mito? Mentira. Mentira. Existe uma diferença sutil. Algo inventado. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem a diferença de mito e a mentira pura. É muito parecido, mas tem uma sutileza. No passado, as pessoas, quando eu digo antiguidade, os primórdios, as pessoas não sabiam por que choviam. As pessoas viam a natureza e não entendiam por quê. E aí o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a criar histórias para explicar os fenômenos. Por exemplo, por que chove? Porque existe um Deus, ele tem um martelo, e às vezes esse martelo, alguém pega esse martelo, ele fica com tanta raiva que vem um trovão e chove. As pessoas acreditavam nisso. E aí, percebam o que eu vou dizer. Criou-se um mito. O mito chamado Thor, o deus do trovão, certo? Só que deixa eu falar. Só que percebam o seguinte: as pessoas acreditavam nisso. Quando um pai via chovendo e um filho perguntava: pai, por que está chovendo? Você não sabe, filho, porque o Deus está... Eu pergunto, esse pai está falando a verdade? É a verdade? Mas esse pai que foi educado assim pelo pai dele, que ouviu do pai dele, ele está mentindo? Porque para ele está falando o quê?
Vocês entenderam? O mito, ele não é a verdade, mas a ideia de mentira tem que ter uma intencionalidade. O que faz a mentira ser mentira? Eu sei que não é verdade e mesmo assim eu falo mentira. Agora, se eu reproduzo uma coisa que não é verdade, mas eu acredito, já não é a mentira padrão. Deu para entender? Você entendeu, Laura? Você entendeu essa sutileza? Alguma dúvida, senhores? Vamos falar da Casa Grande ao mito. Agora eu cheguei. Da democracia racial. O que quer dizer isso? Eu já vou adiantar um pouquinho a matéria. Eu nem deveria fazer isso agora, mas eu vou fazer. Durante muito tempo, o mundo estudou o Brasil. Universitários do mundo todo estudaram o Brasil. Porque lá fora havia uma ideia, um mito. Que mito é esse? Que o Brasil, apesar do passado escravocrata, era um país que resolveu o racismo. Aqui no Brasil não existe racismo, preto e pobre moram junto. O Brasil é estudado como um país que conseguiu resolver o problema do racismo. Por quê? Se você pegar nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo ele é algo mais físico. Como assim? Lá eles têm um fenômeno que nós não temos. Bairro Preto. Quem assistiu Quem Eu Odeio Quem sabe o que eu estou falando? Vocês já assistiram? A segregação na lei e a segregação física. Bairro Preto, bairro Branco. Já houveram lá escolas pretas e escolas brancas. Até a década de 60, você tinha uma segregação que lembrava o apartheid da África do Sul. Você tinha uma lei que separava. O Brasil não teve isso. Mas isso quer dizer que nós não somos racistas? Mas o mundo, ele acreditava nessa ideia de que o Brasil é um paraíso racial. Então a gente vai estudar exatamente os mecanismos que construíram esse pensamento. E eu vou dizer para vocês, se você for no Instagram, no Facebook, tem gente que fala racista é mimimi. Você quer se vitimar. Não existe isso no Brasil. Então, esse pensamento da democracia racial, esse mito, ele não é um mito morto. Ainda faz parte do imaginário de muita gente. Tem pessoas que acreditam que o Brasil não é um país racista. Que, na verdade, o que falta ao preto, à preta, é se dar valor. Eu não concordo muito com esse pensamento, mas a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. Tudo bem até aqui? Meus amigos, mas para entender isso, tem que entender de Brasil, caramba. Gente, o Brasil tem uma frase que a gente sempre fala na faculdade: o Brasil não é para amadores. Gente, é fácil entender o Brasil? Não. É fácil entender as contradições desse país? Não. Gente, eu não sou contra o meu país. O Brasil é um país que tem coisas maravilhosas. É um país que tem uma cultura riquíssima, é um país belo. Mas é um país que trata muito mal o seu povo. Nós somos um Estado. Eu não sei se nós somos ainda, se nós somos uma nação. Nós somos um Estado. O nosso país nasceu escravizando o seu povo. O nosso país fez a república de costa para o seu povo. O nosso país construiu suas leis e mantém suas leis não pensando no povo. Então entender o Brasil é uma coisa complicada. Entender a sociedade, entender a cultura, entender a história do Brasil é um desafio, não é? E aí eu pergunto para vocês: como é que a gente encara esse desafio de entender o Brasil? Estudando, correto? Mas estudar o quê? Estudar o quê? O que você vai procurar ler? O que você vai procurar estudar para entender o seu país? Pensamentos de referência. Pessoas que dedicaram uma vida inteira, sociólogos, historiadores, antropólogos, pessoas que efetivamente fizeram do estudo da sociedade brasileira um objeto científico. Quando eu falo científico, não é você falar do Brasil na base do eu acho. Ah, mas a minha opinião. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é assim. Não! É você pegar dados estatísticos, números, é você comparar. Isso é ciência de verdade. Por que eu estou reforçando isso? Porque a gente vive num país
que virou a ditadura do na minha opinião. Na minha opinião, eu estou refutando até Einstein. Na minha opinião, estou dizendo que a Terra é plana. Ah, mas é minha opinião, então você respeita, a Terra é plana. Então, assim, eu tenho que falar isso, o senso comum, o grupo da família, alguém me falou, mas eu conheço alguém que é assim. Isso é estudo científico? Não. Estudo científico é você ir a campo, é você pegar dados, é você fazer comparativos. E nem isso é sinônimo de estar sempre certo. A ciência está o tempo todo evoluindo. Às vezes um estudo que é certo aqui hoje, amanhã sai um estudo mostrando, não é bem assim. Mas isso é a discussão científica. Eu não concordo com o que você está falando. Quais são os dados que você me apresenta que contrariam o que eu estou falando? Onde estão? Não é eu ouvir falar. Eu conheço não é isso. É o discurso acadêmico, científico. O Brasil tem pensadores que discutem o Brasil? Tem. Nós temos pensadores que são referências não só no Brasil, mas no mundo todo. O que aconteceu durante séculos? Nós não tínhamos essas pessoas brasileiras que pensavam o Brasil. Quem escrevia sobre o Brasil era quem morava? Eram pessoas de fora que estudavam o Brasil. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Então a gente tem que entender que é nesse molho que a gente precisa o quê? Pautar o nosso estudo. Em quê? Em referências, em pessoas que de fato estudaram. E quando eu falo pessoas que estudaram, não é você ler o livro do cara porque ele estudou, ele está certo, não. Você respeita o autor quando você também questiona o pensamento dele. Só que você tem que questionar também tendo também argumentos. Deu para entender, senhores? Para a gente entender a imagem do Brasil e esse mito da democracia, a gente tem que olhar para o mundo há 100 anos atrás. Anos 20, nós estamos no ano 20, não estamos? Só que nós estamos no século 20, vamos olhar para o Brasil no século 20, tempo da Primeira República. Como era o mundo, gente, há 100 anos atrás? Se a gente pegasse uma máquina do tempo e olhasse para o nosso planeta, como era o mundo? Meus amigos, primeira coisa que chamava atenção, o mundo olhava para a Europa com admiração. Porque o que a Europa apresentava para o mundo? Uma sociedade industrializada. O Brasil ainda era um país rural, era um fazendão. Então o mundo olhava para a Europa, olhava para quê? Para a sua ciência de ponta, sua tecnologia de ponta, sua industrialização de ponta, e até para o homem europeu, como se ele fosse o suprassumo. E aí tem uma perspectiva racial. Qual era a ideia do ser humano que deu certo? O homem branco europeu. E isso tem a ver com teoria relacionada ao evolucionismo de Charles Darwin. É o darwinismo social. Acreditava-se que o ápice da evolução humana era o homem branco europeu. A civilização europeia era a última bolacha do pacote. Tudo bem até aqui? Mas ao mesmo tempo, nesse mesmo período, gente, 100 anos atrás, algumas coisas estavam mudando e para melhor no mundo. Por exemplo, as ideias de cidadania e direito. Meus amigos, se vocês voltassem na Idade Média, 1400, 1300, havia noções claras no mundo que é direito e o que é cidadania? Essas palavras sequer existiam. Essas palavras foram esquecidas lá na Grécia Antiga. Hoje, se você fala assim, professor, o senhor não pode entrar na minha casa sem a minha autorização. Professor, a polícia não pode meter o pé na minha porta e entrar na minha casa, porque eu tenho um direito. Vocês estão certos. No século 20, lá nos anos 20, essa noção de direito estava se consolidando nas leis do mundo. O mundo já admitia que para você ter um governo coerente, ele tinha que valorizar o quê? A questão da cidadania e a questão do direito. Eu sei que na prática, em muitos países isso ainda não existia, mas a ideia já era uma ideia inquestionável. Ninguém em sã consciência era contra a ideia de cidadania. Ninguém era contra a ideia de direito da mulher. Por exemplo, os Estados Unidos, eles aprovaram o voto feminino em 1920. O Brasil
Nesse ponto a gente não estava atrasado. A gente em 1930 e pouco, 15 anos depois. Então o mundo respirava o quê? Essa noção de direitos. Deu para entender? Era uma conquista, uma luta. Outra coisa importante, novas formas de pensar o mundo estava acontecendo. E isso tem a ver com a ciência. Vou dar um exemplo. Freud. Já ouviu falar de Freud? Freud é o pai da psicanálise. Esse cara abriu um universo de pensamento. Sabe por quê? Ele foi o primeiro cara que no estudo dele ele falou assim: o que o ser humano ele faz, o que ele sente, não é só uma coisa racional. O que pauta a ação do ser humano é um universo também chamado subconsciente. E aí ele começa a explicar um monte de coisa. Os traumas, a depressão, o desejo, problemas comportamentais. Porque antes o que se dizia, gente? Uma pessoa que tinha um problema como a depressão, como a síndrome do pânico, e é um pensamento que ainda algumas pessoas têm. E é um pensamento horrível. Quando você está se fudendo de depressão, e alguém fala assim para você: isso é a falta de Deus no seu coração. Mano do céu! Você ali mal, sofrendo, e a pessoa ainda joga uma dessas em cima de você. É Deus que não está no seu... Você ainda se sente pior. Você se olha no espelho e você pensa: então a culpa é minha. Eu é que não tenho a fé o suficiente. O Freud, há 100 anos atrás, ele mostra que esse pensamento é errado. Que existem realmente mecanismos dentro da gente que nos explicam nossas fobias, nossos tiques, nossas manias. Então ele vai abrir o quê? Um monte de estudo diferente. O ser humano passa a se ver de maneira o quê? Diferente. Outro cara que também é revolucionário, gente, Albert Einstein. Esse cara, as leis da física, ele vai abrir uma série de estudos em áreas que até então não existiam. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Lado bom: hoje você faz exames através da energia nuclear que salvam vidas. Um raio-x, uma ressonância magnética. Não é isso? Ajuda, não é? Mas tem um lado ruim. Fez 80 anos semana retrasada. Hiroshima e Nagasaki. Buf! É o lado ruim. O Oppenheimer ele fala muito sobre isso. É o projeto de construção das bombas atômicas, correto? Mas o Einstein foi o cara então o quê? Revolucionário. Então o que você percebe nos anos 20, 100 anos atrás? A visão do ser humano estava se expandindo em todos os aspectos. O que somos, como vivemos, as ideias estavam se expandindo. Deu para entender? E no Brasil? E no Brasil, como é que está os anos 20? Canudos. República velha, oligarquia. O que é república oligárquica? Uma república, oligarquia não é democracia. Oligarquia é quando poucas pessoas mandam. Já falamos sobre isso. A industrialização existia, mas só numa região. Qual região? Sudeste. Nós tivemos um processo de imigração. Não esqueçam, essa imigração trouxe pessoas de fora, gente boa, mas não esqueçam que ela foi pautada pelo racismo. Vamos embranquecer o Brasil. Vocês lembram disso? Mas essas pessoas trouxeram coisas novas, ideias novas, outras culturas. Deu para entender? E teve na Europa o maior tapa na cara da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. O maior banho de sangue que a espécie humana conheceu. Matou 16 milhões de pessoas. Nenhuma guerra matou tanto quanto a Primeira Guerra até ela acontecer. A Segunda matou mais. Deu para entender? Mas acreditem, eu não gosto de falar de efeito. A guerra tem dois efeitos positivos. Não ia falar isso, mas eu vou falar. Primeiro efeito positivo da Primeira Guerra Mundial: os homens foram para a guerra. Quem vai entrar no mercado de trabalho? As mulheres entram. Um efeito positivo. A guerra trouxe as mulheres para o mercado de trabalho. E quando o homem ele voltou da guerra, ele queria que a mulher voltasse para o fogão. O que a mulher falou? Aqui para você. Não volto mais. Agora o meu lugar é trabalhando também. A mulher sentiu o gosto da liberdade, de ter o seu próprio dinheiro, de voltar à sua vida. Então quando as guerras acabaram, o homem voltou e quis colocar a mulher dentro de casa, a mulher falou: não, já era, filho. Agora, tanto é que, não sei se vocês sabem, aqui no Brasil hoje, nós temos mais universitárias do que universitários.
Vocês são a maioria construindo conhecimento. Mas não esqueçam, vocês ainda são um país que teve apenas uma única presidente. Se você pegar o Congresso Nacional Brasileiro, quase 80% é macho. Vocês são a maioria em tudo, mas nas casas de poder que decide, vocês ainda são jogadas de lado. Isso tem que ficar bem claro. Porque a gente tem que deixar isso claro para quê? Para vocês perceberem que tem espaço para ser conquistado. Deu para entender o que eu estou falando? Mas mais do que isso, meus amigos, a Primeira Guerra teve um outro efeito positivo aqui no Brasil. Fortaleceu a indústria brasileira. Alguém nessa sala poderia me dizer por que a Primeira Guerra Mundial fortaleceu a indústria brasileira? Tem a ver uma coisa com outra? O pau torando lá fora, gente morrendo pra caramba, e a indústria brasileira começa a fazer assim, ó, crescer. Por quê? Entrou no meio da guerra. Aí, como eles estavam se matando lá, o Brasil estava intacto e eles conseguiam vender mais. O que você falou é verdade, mas não responde exatamente a minha pergunta. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa era a fábrica do mundo. O mundo comprava produtos industrializados europeus, correto? O que a Primeira Guerra Mundial fez com as fábricas europeias? Destruiu. Eu comprava essas garrafinhas da Inglaterra, só que a fábrica da Inglaterra estourou, foi bombardeada, mas eu quero continuar tendo garrafinha. O que eu vou ter que aprender a fazer? Vocês entenderam o raciocínio? A Europa destruída, o Brasil não teve outra opção, vamos ter que nós mesmos começar o quê? A produção. Deu para entender? E isso fortaleceu a indústria brasileira. Tudo bem até aqui? Então percebam vocês o seguinte, o Brasil estava nessa toada, certo? Pagando um pau para a Europa. Até que finalmente, eu queria que tivesse aqui um bom professor de língua portuguesa e de literatura agora. Até que finalmente veio a semana de 1922, a Semana da Arte Moderna. Já ouviram falar? Vocês já ouviram falar que o MASP lá na Avenida Paulista, ele foi inaugurado para coroar esse evento, a Semana de Arte Moderna, 1922. Foi aqui em São Paulo, foi um evento, e aí não vou mentir, um evento da burguesia. Não pensem vocês que a Piraporinha, a Coperipo, o Sérgio Vaz foi lá, não foi nem convidado. Um evento da nata, da burguesia, mas foi um evento revolucionário, por quê? Ali você tinha escritores de livros, artistas plásticos, várias expressões culturais ali se apresentaram, só que com um único objetivo: recusar o eurocentrismo. Vamos construir uma arte, uma inteligência não pautada na Europa. Vamos construir uma arte brasileira. É o Brasil olhando para o Brasil. E aí você vai ter toda uma construção intelectual de escritores, de sociólogos, de historiadores, que agora sim vão começar a pensar o Brasil não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nós vamos criar os nossos próprios historiadores. E aí é o Brasil tentando entender o quê? O que ele é, a sua própria história. Deu para entender o que eu estou falando? Na minha próxima aula, eu vou falar sobre duas referências para entender o Brasil. Gilberto Freire é o filho desse momento, e o Florestan Fernandes. Eu já vou falar um pouquinho do Gilberto Freire. Ele escreveu um livro, não é à toa o nome, Casagrande e Senzala. É um bloco desse tamanho. É um clássico. Já ouviram falar desse livro? É um clássico da história do Brasil. Qualquer pessoa que queira estudar a história do Brasil tem que ler Casagrande e Senzala. Porque ele estava certo em tudo? Não, mas é um pensamento que é uma referência. Deu para entender? Olha só o que o Gilberto Freire ele vai fazer. Percebam a genialidade desse homem. Antes dele, antes de 30, o que se acreditava? Que a miscigenação racial era uma coisa doentia. Lembra que eu já expliquei isso para vocês? Acreditava-se que a mistura racial
que caracterizava o Brasil deixava o povo fraco, o povo doente. Inclusive existiu aqui no Brasil um cara chamado Marquês de Gobineau, que ele dizia que o povo brasileiro ia acabar, porque a mistura racial deixava um povo fraco. Não esqueçam, esse mesmo pensamento vai fazer parte do ideário nazista depois. Que a mistura racial é uma anomalia, uma coisa ruim, correto? Era esse pensamento que pautava o Brasil, e era por isso que o Brasil estava trazendo imigrantes. Para quê? Para embranquecer e salvar o povo, correto? O Gilberto Freire ele vai dizer o seguinte, meus amigos, que a mistura racial não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma coisa boa. Ele vai dizer que a mestiçagem vai gerar um tipo de ser humano que vai simbolizar o Brasil. Então, olha a diferença. Se antes o mestiço era visto como uma anomalia, como uma aberração, na obra do Gilberto Freire, o mestiço ele vai se tornar o símbolo do Brasil. E aí vai vir aquele pensamento que todo mundo hoje meio que tem. Brasil é a mistura racial, é o povo da dança, é um povo forte. Então, olha o que ele fez. A mistura racial era uma doença, agora virou símbolo do Brasil. Positivo, não é? Só que tem uma contraindicação. No livro Casagrande e Senzala, e ele é muito criticado por isso, ele vai apresentar a miscigenação como se tivesse sido uma coisa harmônica. O encontro de branco, preto e indígena foi quase uma festa, foi uma coisa em que eles se abraçaram. Isso quer dizer o seguinte, ele vai tirar da escravização a sua coisa ruim. Ele quase vende a escravização como se fosse uma coisa light, uma coisa bonita. Faço questão de ler para vocês um pedacinho de Casagrande e Senzala. Posso? Todo brasileiro, o mesmo alvo, de cabelo loiro, traz na alma, quando não na alma e no corpo, a sombra ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro, na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo que se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar do menino pequeno, em tudo que é expressão sincera da vida. Trazemos quase todos a marca da influência negra, da escrava ou da sinhanhana, que nos embalou, que nos deu de mamar, que nos deu de comer, da negra velha que nos contou as primeiras histórias de bicho e do mal assombrado, da mulata que nos tirou o primeiro bicho do pé, de uma coceira tão boa, do moleque que foi o nosso primeiro companheiro de brinquedo. Percebam que ele vende a relação de branco e preto como se fosse uma coisa bonita, harmônica. Eu não sei se você já viu na internet a figura de uma criança brincando com o negro de quatro, como um cavalo, e a criancinha branca em cima dele. Ele vende isso aqui como se fosse uma coisa romantizada, uma coisa bonita. Então, o Gilberto Freire, ele foi muito importante, por quê? Porque ele resgatou a mestiçagem como uma coisa boa, mas ele vai criar o quê? O mito da... Foi ele que criou esse mito, gente, essa ideia que o Brasil, o encontro de raças foi uma coisa tranquila. Então ele vai vender essa imagem do Brasil, a imagem de um Brasil onde o racismo, ele não existe porque as raças se entrecruzaram de uma maneira harmônica. Deu para entender? Alguma dúvida? Isso quer dizer que é para... Com democracia racial, você tá falando das pessoas dizerem que o Brasil não é racista, ou que esse autor estava falando que a miscigenação... Não, os dois. Ele vai resgatar a ideia de que a miscigenação é uma coisa legal, ele faz isso. Isso é uma coisa que eu acho que é positiva. Mas ele vai justificar isso através do que você está falando, criando um mito que no Brasil esse encontro racial foi harmônico. Entendeu? O Gilberto Freire é que vai criar o mito da democracia racial, que vai ser estudado, que esse livro dele vai fazer sucesso no mundo todo. Então vai mostrar para o mundo que o Brasil, apesar de ser um país escravocrata, ele resolveu bem a questão da escravização. Deu para entender? Sim. Por onde chega, gente? Obrigado.